A paz do Senhor, queridos. Essa live vai ser uma bênção. Nós temos aqui para você muitas coisas boas e o tema dessa live é viabilidade de projetos e organização financeira em tempos de crise. Então você não pode perder. E eu gostaria ainda, nesse momento, que você fizesse mais uma coisa. Compartilhe o máximo que você puder. Você também vai ter a possibilidade de fazer parte de um sorteio. O sorteio, ele precisa que você coloque hashtag Minhas Finanças Organizadas. E também eu gostaria que você estivesse fazendo perguntas. Então, você pode fazer perguntas, nós vamos responder. Se não der tempo, na 1 hora, a gente depois vai colocar nas respostas, depois, enfim, mas não deixe de participar. E eu gostaria agora de chamar o pastor Rogério para fazer as devidas apresentações e a gente logo iniciar, então, essa live muito abençoada, porque vai, com certeza, abençoar muito a sua vida. Pastor Rogério, seja bem-vindo. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade nesse tempo e parece que é besteira, mas falar disponibilidade nesse tempo é porque o nosso trabalho aumentou, né? Na verdade, com toda essa situação, a gente está utilizando muito mais, né? O computador online, enfim, a gente parece que trabalha mais agora do que antes. E eu gostaria, então, de estar apresentando o pastor Rogério. Primeiro, eu quero dizer que eu sou a pastora Lídia da Igreja Metodista na Ilha do Governador. E o pastor Rogério é o pastor da Igreja Metodista em Tangará, lá em Jacarepaguá. Isso mesmo. E nós queremos, assim, falar que ele... vou primeiro passar para o lado familiar, né? Ele é esposo da minha grande amiga Simone, né? Inclusive, eu e o Zezinho fomos padrinhos deles. Eles são casados há 30 anos. Eles têm dois filhos e tem uma netinha, né? Então é uma família linda. E agora eu quero passar o que, na verdade, o pastor Rogério tem, e isso tem muito a ver com o que ele vai passar hoje para nós. Ele, inclusive, disse que tem uma novidade para a gente. Então, por favor, não fique só vendo, compartilhe aí, para Isso que aí. muitos amigos seus tenham a chance de ser abençoado hoje, viu? Então, compartilhe e também coloque lá para participar do sorteio, hashtag Minhas Finanças Organizadas. Bom, o pastor Rogério, ele é empreendedor nato. Ele é um administrador de empresas também e é pós-graduado em gestão de pessoas. Como eu sei que essa live é uma live que vai ter muito conteúdo, muita coisa boa, eu não vou ficar aqui enrolando. Eu vou estar passando para a primeira pergunta, porque eu sei que muita coisa nós vamos aprender nesse tempo. Então, pastor Rogério, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, e assim, só para dar uma pimentadinha nisso aí, amados, se você precisa de saber qual percentual de ganhos você deve separar e qual o melhor investimento para você fazer, olha, essa vai ser uma das perguntas que serão respondidas, tá? Então, a primeira, eu já vou logo fazer aqui. Pastor Rogério, qual o percentual ideal dos meus ganhos eu deveria separar para um possível enfrentamento em tempos de incerteza como esses que nós estamos vivendo?
Perfeito, pastora Lídia, muito boa noite a você, muito boa noite a quem nos assiste, né? É sempre prazeroso poder participar de alguma atividade em que a pastora está liderando, né? Juntamente com a sua equipe. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Na verdade, isso já está no nosso DNA, né? Como bons metodistas, né? Nós utilizamos os dons, os talentos que Deus nos dá, porque tudo vem do Senhor, não é isso? E compartilhamos esse dom, esse talento que Deus nos dá, para que outras pessoas também sejam abençoadas, né? Para que outras pessoas também se interessem por determinados temas, que nem sempre está ali no cotidiano da pessoa, né? Mas que a pessoa precisa de informação. Eu sempre digo que não adianta gerar informações se você não vai decidir algo. Mas se você decide algo todos os dias, né? E eu sei que todos nós precisamos decidir algo todos os dias. Nós, então, precisamos de informações, né? E é para isso que eu estou aqui, e é para isso que a gente está montando essa live aqui, para estar trazendo aí, na medida do possível, um pouco, agregando aí para a vida de cada uma das pessoas que estão participando. Então, respondendo a sua pergunta, né? O percentual ideal que os estudiosos comentam e tem esse conceito formado para que uma pessoa separe da sua renda, seja do seu salário, seja dos seus ganhos, para quem é um profissional que trabalha por conta própria, né? Enfim, toda a renda que uma pessoa tem, né? Ela pode separar ali, os estudiosos recomendam em torno de 10%. 10% do que você ganha, né? Você precisa ter essa meta de guardar 10% desse valor que você ganha todo mês. Por que 10%? Porque 10% é um valor que, quando ele somado ao longo de alguns meses e ao longo dos anos, esse valor ele vai servir, por exemplo, para uma viagem que a pessoa deseja fazer. Ele vai servir para um momento de crise como esse que nós estamos vivendo, não é verdade? Porque uma coisa, e a gente vai poder falar um pouquinho disso com mais profundidade, se der tempo, é você poupar, outra é investir. O que a gente poupa, a poupança que a gente faz, vamos usar esse termo que é um termo mais conhecido, né? Ela é para emergências, não é verdade? Você vai acumulando aquele dinheiro ali, e quando pinta alguma emergência, né, e nós estamos vivendo muito isso agora, você pode ir lá e tirar esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, para cobrir aquela necessidade, como seja, né, emergencial. Já investimento, ele é mais a longo prazo, né, e um pouquinho fora do ar a gente estava conversando, né, batendo um papo, o brasileiro, ele não tem na sua cultura investir em longo prazo. Ele investe sempre a curto prazo. E a poupança, né, a conhecida poupança, a famosa poupança, né, ela é algo mais, está mais no cardápio do brasileiro, né? Se bem que muitos estão mudando. O brasileiro está mudando a sua forma de investir, né? Ele está investindo mais a médio prazo, mas a grande massa, né, da população, ela ainda prefere caminhar com a poupança, porque a poupança ela é mais conservadora, né? E aí, no decorrer da nossa live aqui, a gente vai estar trazendo uma novidade, como você falou, que, se eu não me engano, é a segunda pergunta. Então, qual é o ideal, segundo os estudiosos? É você separar 10% dos seus ganhos. Vamos dar um exemplo prático aqui. Se uma pessoa ela ganha R$2.000, ou R$1.000 que seja, né? Ela tem que, se ganha R$1.000, a recomendação é que ela guarde R$100. Ela pega esse valor e aplique em algum investimento, faça algum investimento, seja na poupança, seja no fundo de renda fixa, ou aquilo que ela achar melhor para ela, que vai dar maior rentabilidade, né? Se ganha 2.000, 10%, R$200. Eu tenho uma opinião, assim, um pouco mais ousada, né?
Apesar de que eu sou um investidor conservador. Eu sou um investidor conservador e você vai perceber isso aí ao longo da nossa live. Eu recomendaria em torno de 15% a 20%. Lógico que a gente não pode esquecer de uma coisa. Às vezes, pode alguém que está nos assistindo falar, mas se eu investir isso aí, pastor, eu vou deixar de ter lazer. Aí você não investe de 15% a 20%, fica lá nos 10%, né? Mas se você, por exemplo, esse tempo de pandemia, já se passaram o quê? 3 meses, não é isso? A gente não está saindo muito, a gente está ficando mais em casa, não é isso? Pessoas que faziam academia não estão pagando academia. Então, por que não guardar aquele dinheirinho ali? Pessoas que estavam fazendo cursinho, não estão fazendo cursinho. Por que não guardar aquele dinheirinho? E aí você pode imaginar qual é o seu caso em específico. O que eu estou dizendo, resumidamente? Que é muito importante que quem está nos assistindo crie essa cultura de guardar pelo menos 10% da sua renda. Porque os dias difíceis veio. Interessante que o ano passado eu preguei isso muito na igreja, e muitos da minha igreja falaram, pastor, olha o que o senhor estava pregando aí o ano passado, olha o que está acontecendo. O senhor sabia que essa pandemia viria? Eu falei, eu não sabia, mas eu sei que os dias maus, eles chegam, porque a Bíblia diz que eles chegam. Ok? Amém, pastor, aleluia. Então, é interessante isso que o pastor está falando, porque nós tivemos algumas ações do governo que, se a pessoa não diminuiu o salário, né, porque muitos houveram isso, até perderam empregos, nós tivemos prorrogações de parcelas, de empréstimos, né, e eu quero acreditar que isso veio facilitar até para muitos nesse sentido, né? E aí, já que existe essa possibilidade, a próxima pergunta é, então, na sua opinião, qual é esse melhor investimento para uma pessoa que é conservadora? Pessoa conservadora como eu, né? Eu também sou uma pessoa conservadora, né? Afinal de contas, né? Nós não nascemos em berço esplêndido, né? Todo o nosso recurso ele é com muito suor. E a gente não quer entregar de bandeja para ninguém, né? A gente teve um exemplo, vou dizer recente, porque é recente, né? Que vocês vão recordar bem, né? Pessoas que investiram dinheiro, e muito dinheiro forte, né? Não só pessoas com grande poder aquisitivo, mas pessoas de baixo poder aquisitivo investiram, por exemplo, na linha de raciocínio de investidores de alto risco com o senhor Eike Batista. E perderam tudo, né? Perderam, e muitas pessoas até se suicidaram, porque viram seu patrimônio sendo dilapidado ali da noite para o dia. Então, eu prefiro, a Bíblia diz que, a Bíblia é perfeita, né? Que é melhor um bocado com paz e tranquilidade do que a casa farta, altos lucros e a contenda, né? Com contenda, não é bom isso, né? Então, a novidade que eu disse para você que eu ia trazer hoje é uma novidade que eu já vivo e que talvez muitas pessoas que estão nos assistindo vivam também, que é kitnets. Kitnets? Kitnets, pastora. Kitnet, você que está me ouvindo aí, você que está nos assistindo, kitnet, ela gera uma renda passiva, né? É um imóvel que você talvez tenha, ou herdou de alguém, e que está parado, e que você pode fazer uma reforma simples nele, e você pode alugar. E kitnets é o futuro. Por que kitnets é o futuro? A gente pode perceber isso no mercado imobiliário. À medida que vai passando os anos, você não encontra mais imóveis amplos, você encontra imóveis o mais reduzido possível. O maior desafio da arquitetura, né, junto com a engenharia hoje, de grandes investidores nessa área imobiliária, é fazer edificações, ambientes, residências compactas, né? E eu descobri isso não tem nem muito tempo, mas quando eu digo que me encantou, é porque eu já faço isso há muitos anos, né?
eu adquiri alguns imóveis, né? E alugo esses imóveis. E mergulhando recentemente nesse mundo, eu pude realmente ver especialistas da área falar aquilo que eu já sabia há muito tempo. Se você me permitir fazer uma comparação com números, eu acho que é interessante para nós e que pode estar despertando algo muito interessante nas pessoas que nos assistem nessa hora. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um terreno, ok? Ele já é seu, já está pago, enfim. Ou uma área na sua casa que comporta uma kitnet, umazinha, né? Para você construir uma kitnet hoje, com 25 mil reais você constrói uma kitnet com a chave fechada, com a chave no final, né? Sabendo, combinando, obviamente, a forma de construir, chamando a pessoa correta, a pessoa certa, responsável para fazer. Com mão de obra e material você constrói com 25 mil reais, né? Até 30 mil, seja 30 mil, mas com 25 mil você consegue, né? Se você pegar esse dinheiro, pensa comigo, e colocar numa poupança, para quem é um investidor conservador, como eu e você, pastora Lídia, e muitos que nos assistem, vai ter uma renda anual de 3,5%. Ou seja, você vai aumentar o seu patrimônio, pasme-se. Depois de um ano, você aplicou lá os 25 mil, mais ou menos 875, 900 reais. Por ano você vai ganhar isso. Então, vamos lá, um ano para você ganhar 900 reais, ok? Se você pegar 25 mil e investir numa kitnet, sabe quanto você vai ganhar por ano alugando lá 500 reais? 6 mil reais. Olha que bacana. Bem, não é verdade? Então, você tem um payback de retorno de investimento muito rápido. Em aproximadamente 5 anos, você, olha só, em 5 anos, não chega nem a isso, menos que isso, você recupera o seu dinheiro investido. O que você investiu na kitnet valoriza, porque se você quiser vender ela depois, eu já estudei casos de kitnet, pessoas que fizeram kitnet por 25 mil e venderam por 80 mil. Olha aí. Então, você tem a valorização da renda passiva, que a gente chama, né? Que você tem ela todo mês. Agora, olha que comparação extraordinária. Eu vou fazer essa pergunta, né? Mas não precisaria, né? Quem está nos assistindo já fez a conta aí. O que é melhor, você ganhar 900 reais ou ganhar 6 mil reais, né? São mais de 6 vezes, 7 vezes mais. Por isso que essa é a novidade que eu quero trazer para vocês. Talvez você que esteja nos assistindo, prepare alguma pergunta nesse sentido aí, que talvez a gente possa te ajudar. Pense nisso seriamente, né? Mergulha nesse mundo, porque isso aí é o futuro. Isso é o futuro. Eu, particularmente, eu tenho uma propriedade, né, um terreno, estou pensando seriamente, estou trabalhando num projeto, né? Todo dia eu trabalho nesse projeto, rascunhando, desenhando, o meu filho está fazendo planta desse projeto, me ajudando, eu estou capitaneando outras plantas também, para fazer 8 kitnets. 8 kitnets, né? Vai dar uma renda bacana aí, né? Eu quero dar um exemplo só também, que eu acho muito importante, que talvez vai acender uma chama no coração de muitas pessoas, que é o seguinte: eu trabalhei por 20 anos numa empresa, numa multinacional. E eu fui desligado dessa empresa, e depois de desligado, eu me dei um presente, que foi tirar um ano sabático, né? Fiquei um ano e meio sem trabalhar. E o que me segurou foi esses imóveis que eu tenho, entendeu? Então eu pude aproveitar, eu não perdi qualidade de vida, certo? E se eu não tivesse pensado, eu teria gasto o dinheiro que eu adquiri ao longo do tempo, gasto todo, viu? Porque eu falo que é importante poupar, né? E investir. Quem está nos ouvindo aqui agora, talvez que tenha um capital, talvez tenha uma casa, entendeu? Tão grande que não dá mais para ela, o filho casou, a filha casou, e você pode fazer uma renda passiva ali, de 500 reais, fazer 2 kitnet 1.000, se fizer 4, são 2 mil reais, entendeu? E ali vai pagar um plano de saúde seu, né? Vai pagar um plano dentário, né? Vai custear uma viagem que você pode fazer parcelada até para a Europa, quando essa pandemia passar, né? Enfim, é um universo. A gente poderia tirar um dia
uma live só para falar disso, que eu teria muita coisa para falar. Ok? O Marlon fez uma pergunta, mas é interessante, pastor, e eu quero muito falar para todo mundo que está nos ouvindo, se você precisa de um consultor financeiro, pode contar com o pastor Rogério, viu? Às vezes Amém? você não tem nem por onde começar a fazer essa kitnet. Pode contar com ele. Ideias não faltam. Isso, Deus vai abençoar. Só que agora, pastor, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria, então, que a gente falasse um pouco sobre como se organizar para investir quando não sobra o dinheiro. Como é que faz isso, então? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Sabe, pastora, tudo na vida requer um sacrifício. Matemática é uma ciência exata, não é verdade? Nós temos a fé, realmente, né? Mas matemática é uma ciência exata e nós, como bons metodistas, sabemos que a ciência ela pode caminhar perfeitamente com a fé, né? Isso chama-se equilíbrio. Equilíbrio. Então, respondendo a sua pergunta, pastor, não sobra muito. Eu diria que a pessoa que quer investir, a pessoa que sonha em investir, que tem esse desejo, que está nos assistindo aqui, ela precisa se organizar para isso. E organização, ela requer sacrifícios, né? Então, eu vou dar um exemplo prático. Se eu tenho uma renda hoje de, sei lá, vamos voltar nos R$2.000. R$2.000, eu tenho uma renda de R$2.000 e eu gasto os R$2.000 todo mês, não sobra nada. Eu acho que é isso que você está falando, não é isso, pastora? Não sobra nada. Mas eu tenho o desejo de investir. Eu tenho 2 caminhos. Olha que maravilha. Eu tenho 2 caminhos, não é um só. Ô, glória! O primeiro caminho é cortar um pouco das despesas, ou diminuir as despesas. Matemática, ciência exata. Ah, mas eu não consigo cortar mais nada. Então esquece esse caminho. Você precisa, então, de uma renda extra. Se você trabalha 8 horas por dia, você vai ter que trabalhar 10, querido, querida. Você vai ter que trabalhar 14 horas para poder alcançar esse sonho. E essa pergunta me faz lembrar muito na minha juventude, né? Eu sou um homem jovem também, tenho 47 anos, mas me faz lembrar quando eu casei. Quando eu casei com a Simone, eu era militar. Eu estava nas Forças Armadas e o meu soldo era muito pequeno. E a minha esposa engravidou do Daniel, do meu filho, que tem 28 anos. O que ocorreu? Eu pensei, eu tenho que fazer renda extra. Então, eu saía do quartel e ia trabalhar no comércio, ok? Eu tinha já um comércio, meu pai tomava conta desse comércio. Era desgastante, mas eu coloquei uma meta. Eu falei, esse ano, assim que eu sair do quartel, eu vou dar um gás maior no comércio, vou abrir mais cedo, vou fechar mais tarde, mas vou comprar minha casa em 1 ano. Eu determinei isso e trabalhei para isso. Eu comprei em 8 meses. Em 8 meses de trabalho. Então, Deus é maravilhoso. Perceba que Deus interage com a pessoa que tem fé. Não é isso? Deus interage com quem tem organização financeira. E é disso que nós estamos tratando. Então, dei 2 saídas aí. Eu preciso rever os meus gastos ou eu preciso trabalhar um pouco mais e criar uma renda extra. Renda extra também se consegue vendendo algo que você não utiliza, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa tem 2 equipamentos, 2 ventiladores em casa, 2 chamas, mas ela só usa um. Porque o filho já saiu de casa, alguém saiu. Entendeu? Ela pode fazer renda extra vendendo uma televisão, ela vendendo uma mesa, ela pode. A OLX está aí, não paga nada. Eu já vendi várias coisas pela OLX, até automóvel eu já vendi pela OLX. Então você pode se desfazer de algo que talvez esteja te dando até um gasto, é um elefante branco, que está te dando um gasto aí, e você está depreciando o que você já ganha com os gastos que esse algo possa estar trazendo para você. Aí você vai pensar e vai ver o que Deus fala contigo aí, que você pode liberar aí, ó,
ou fazer renda extra trabalhando em alguma outra coisa. Então, seu áudio. Isso. Eu queria, antes de passar para a próxima pergunta, estou vendo aqui que nós temos 20 pessoas nessa live, mas Maravilha. pode ser muito mais. Eu quero que você compartilhe aí com os seus contatos, porque Deus quer abençoar vidas através dessa live, queridos. E se você fazer alguma pergunta, pode fazer. Olha quantas coisas nós já aprendemos com o pastor Rogério. E eu também quero dizer para você, não esqueça de colocar a sua hashtag para fazer parte do sorteio. Sabe o que você vai ganhar se você for sorteado? Um aconselhamento com um consultor. Será que você não gostaria? Então, comente, coloque a sua hashtag e compartilhe, porque nós queremos abençoar mais vidas com essa live. Tá bom? Pastor Rogério, voltando então. Sim. Bom, nós estamos falando aí de projetos, de finanças, de guardar dinheiro, mas nós sabemos que houve a pandemia. E aí muitas pessoas estavam com os seus projetos em andamento. Certo. A minha pergunta é, na sua opinião, essa pandemia, ela poderá atrapalhar aqueles que estavam com esses projetos em desenvolvimento? Sim, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, né? Ela poderá sim, né? As previsões dos especialistas da área, né? Apontam para isso, né? São pessoas renomadas, pessoas de alta confiança que está no mercado financeiro, né? Já há bastante tempo, e eu tenho de concordar com essas pessoas, né? Que estão nesse time de excelência aí de finanças. A pandemia, ela é algo novo, a nossa geração não viveu isso, não é? Parece um filme de ficção científica, não é isso? Sair de máscara, sair todo paramentado, com luva, não se aproximar das pessoas. Nós, metodistas, que amamos abraçar as pessoas, está sendo muito difícil para nós. Né? Eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de expressar isso, né? Esse sentimento, né? essa amizade com abraço. E essa pandemia, ela vai trazer, sim, alguns desdobramentos, mas eu não estou aqui para te assustar, né? Eu estou aqui para te prevenir. Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Então, a pandemia, para quem tem algum projeto em andamento, você sabe, eu passo às vezes, eu gosto de dar exemplos, né? Quando eu passo num shopping, perto de um shopping, vejo o shopping fechado, eu fico pensando, né? E até comento com a minha esposa, né? Quantas lojas ali que fecharam. E dentro desses shoppings, tem lojas que já estão estabelecidas há anos e que estão quebrando. Você imagina essas novas? É um projeto novo, é um plano de negócio que acabou de nascer. A pessoa talvez investiu tudo que tinha. Eu estou falando de shopping, mas a gente traz para todo o comércio de rua, até uma pessoa que comprou um freezer para botar dentro de casa, parcelou, comprou um equipamento para fazer um salgado, uma comida. Ela investiu algum dinheiro ali e não está podendo comercializar o seu produto ou o seu serviço por conta da pandemia. E esse processo é um processo novo para nós. Se eu puder aconselhar alguém nessa noite, né, o meu conselho é o seguinte: você que já iniciou um projeto, que tal você rever esse projeto? Né? Quem sabe alguém que está nos assistindo não chegou a investir financeiramente, mas talvez esteja pensando assim, poxa, mas esse projeto é de Deus, Deus me deu esse projeto. Amém. Deus pode ter te dado esse projeto, sim. Mas é preciso avaliar o cenário de hoje. Talvez esse projeto não seja para agora. Não estou querendo te desanimar com isso, não. Essa é uma decisão sua. Mas eu preciso, como uma pessoa da área, e com os conhecimentos que nós temos, né, e temos adquirido ao longo dos anos, te dizer que esse é um momento de muita cautela.
esse é o momento em que nós precisamos deixar a ansiedade de lado, né? Até para fazer pequenas compras. Eu quero mencionar isso aqui porque quando a gente fala de projeto, às vezes a gente liga projeto a investimento, abrir um comércio, uma viagem, são projetos, mas pequenas coisas são projetos também, né? Eu diria que existe um projeto que nós temos que zelar muito, e todos os dias, que é o nosso projeto familiar. A nossa família é um projeto que Deus nos deu. O nosso ministério é um projeto que Deus nos deu, não é? Então, por exemplo, indo por esse lado, por essa lógica, nós temos que fazer, eu gosto de fazer uma lista de prioridades. Enumerar ali 1, 2, 20, 30. Às vezes, aquilo que a gente coloca no primeiro, vai lá para trás. Vai ficar lá no 30, no 20, no 10. E aquilo que está lá no último, vem cá para frente, porque vai requerer menos investimento, né? Há uma insegurança na questão do trabalho, não é? As empresas, muitas empresas, né? A gente tem que falar isso aqui, né? Muitas empresas estão com um pulmão fraquinho já, não está conseguindo respirar, né? Existe uma estatística que aponta que muitas empresas ela tem pulmão para funcionar aí de 3, né, a 6 meses, né? Nós já estamos no terceiro mês. Muitas já realmente fecharam as portas, né? E aí, quem tem o seu trabalho, que preserve o seu trabalho, que conserve, né? Que dê um pouco mais de si, porque nesse momento os patrões eles vão ter que escolher. É como um médico num grande CTI, né? E com 10 respiradores, mas tem 12 pessoas precisando de respirador. 2 vão ser sacrificadas, né? Então, sendo um pouco mais objetivo, pastora Lídia, eu diria que é momento de muita cautela, né? E é nos muitos conselhos que a gente toma o rumo certo, como diz a Bíblia, né? Então, se você está engajado em algum projeto, já começou algum projeto, ou precisa fazer algum projeto, procure quem já esteja dentro do projeto, nessa área, ouça as pessoas que já têm um negócio nessa área do projeto que você idealiza, ainda que se for uma viagem. Por exemplo, eu ia a Portugal agora no final desse ano, setembro, outubro, estava com um projeto de ir a Portugal, né? Tenho amigos lá, e esse meu amigo falou assim, ó, Pedro, o nome dele, né? Rogério, não venha para Portugal agora, porque não está legal. E não vai estar legal quando você vier. Ele me deu uma previsão, a gente conversou, bateu um longo papo, mas ele é o cara que está lá, percebeu? Ele pôde dizer para mim qual o cenário real, porque ele vive o cotidiano lá em Portugal. E eu vou ficar lá uns 30, 40 dias. A ideia que eu tenho é essa aí. Ok? Deus. Então, pastor, antes de passar para a próxima pergunta, eu acho até que o pastor já deu algumas pistazinhas durante a sua fala dessa próxima pergunta, mas assim, nós sabemos que tudo requer uma cultura, Sim. uma transformação de mente mesmo, né? A gente fala metanoia, enfim. E nada melhor, e aí eu estou entrando na pergunta da Dayana, tá? Nada melhor do que ensinar os nossos filhos, desde pequenos, para que eles não passem aquilo que a gente passou, né? Então, a pergunta dela é assim: como ensinar os nossos filhos sobre a educação financeira? Bacana. Boa pergunta. Gostei da pergunta. Inclusive, se eu não me engano, eu falei um pouco sobre isso lá na sua igreja, na ocasião em que a gente ministrou, né, lá. É cultural. É cultural, como você falou, muito boa sua colocação. A criança, desde cedo, precisa entender o valor do dinheiro, não é? E como é que a gente ensina a criança? Desde pequenininha. Aqueles cofrezinhos que vende, né?
ou você pode criar um também, para não ter custo nenhum, construir um cofre com ela. Olha que legal. Ó, nós vamos construir um cofre, já começa a aula ali, porque um cofre, se a gente for comprar, vou dar um exemplo aqui, custa R$ 5. Aí você já pega aqueles R$ 5, constrói um cofre que, com algum material que você tem que não vai custar nada, e fala, olha, você já tem R$ 5 de moedinha, troca aquilo ali em moedinha, você já vai ensinar a criança a poupar, a ter estratégias econômicas na sua vida. E aí você começa a juntar aquele dinheirinho para ela, com ela, deixa ela colocar, deixa ela como guardiã, e um dia, quando ela te pedir algo, eu quero comprar um carrinho, uma boneca, bacana, quanto é que é? É R$ 30, vamos ver se tem lá, porque você poupou, dá o parabéns para ele, para ela, né? Vai lá no cofre, digamos que tem 40, olha, tem 40, a bonequinha custa 30, o carrinho custa 25, ainda vai sobrar, que legal. Isso aí, na cabeça da criança, é algo extraordinário, ninguém vai tirar isso. Ela vai crescer organizada financeiramente. Ela vai crescer com uma percepção do valor do dinheiro, que para ter aquele dinheiro precisa poupar, precisa sacrificar, inclusive, deixar de ter a bonequinha por 3 meses, né? A coleguinha comprou, ela comprou, mas nós vamos comprar à vista. Outra coisa, o brasileiro é interessante, né? O brasileiro precisa ser estudado, de fato, né? Vamos lá, vamos lá. O brasileiro, ele gosta de uma prestação, pastora. Ele olha, quando ele olha, existe uma potência chamada marketing, que quando o marketing chega, o marketing, ele olha a massa de manobra, né? Que somos nós, uma grande massa de manobra, né? E ele fala assim, ele fica pensando, como é que eu vou tirar dinheiro desse cara? Quando uma pessoa, por exemplo, que é casada e tem filho, o marketing, quando ele percebe através das pesquisas que não está conseguindo tirar dinheiro do homem e da mulher, ele vai nos filhos, ele vai nos netos. Eles fazem um apelo extraordinário. E aí ele não precisa vender para você. Quem é que vende? É o seu filho. O seu filho passa a ser o vendedor dessa pessoa que tem esse produto ou esse serviço, na é verdade? E aí não tem como, fica difícil, né? Aquela coisa gostosa chega para você e fala, vovó, ô vovó, você tá tão linda. Ah, vovó, ela nem pede, ele fala assim, ó, todo mundo lá na escolinha tem aquela boneca. A boneca custa R$ 1.000. Ah, mas vai ser só 10 de 100. Não é por aí? Misericórdia. Mas foi R$ 1.000. O camarada que fez a boneca não gastou R$ 5 para fazer aquela boneca ali com matéria-prima. Entendeu? Então, assim, é necessário poupar e ensinar a criança o valor do dinheiro. Se ensinar isso para ela, ela não vai escolher, ela vai ter a mesma blusinha, com o mesmo tecido, com a diferença só da marca. Por exemplo, quero dar um exemplo aqui, a Nike, por exemplo. A Nike, ela não fabrica tênis, não fabrica artigos esportivos. A Nike gerencia somente a sua marca. Ela terceiriza tudo, entendeu? Ela terceiriza tudo. Então, ela trabalha no marketing, na sua marca. Ela investe pesado. E aí, quem quer um Nike, né? Eu tenho um Nike, não é isso? Mas um outro calçado te leva para qualquer lugar e pode te dar até mais conforto do que um Nike. É só pesquisar. Ok? Amém, amém, glória a Deus. Sabe de que eu lembrei, pastor? De um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. Excelente dica. Esse livro é muito interessante e vale a pena ser lido, tá? Sim. Porque é tirada na nossa cultura. Não vou contar o livro porque não é o caso, mas lembrei dele. E agora, eu queria, assim, antes de passar para as duas últimas perguntas, assim, honrar, né, aqueles que estão fazendo as perguntas, a gente faz pergunta. Como fazer para não usar o cartão de crédito, pastor? Ah, meu Deus, eu adoro essa pergunta. Olha, certa feita, uma amiga nossa da igreja, eu não era pastor,
ela chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu preciso, estou com um problema sério nos cartões de crédito. Ela é uma pessoa muito boa, sabe, tem um coração maravilhoso. E para você ter uma ideia, ela andava com talão de cheque assinado, você acredita? Para emprestar para os outros. Na verdade, na cabeça dela era emprestar, na minha era para dar, né? Era para dar. Então, a minha dica sempre é a seguinte, pegando o exemplo dessa pessoa, eu chamei ela para vir aqui em casa, né? A gente não morava aqui não, né? Morava num apartamento, ainda não estava nessa casa. E ela trouxe, deixou tudo em cima da minha mesa, né? Isso tem quanto tempo isso aí? Mais de uns 15 anos? Por aí, né? Por aí, uns 15 anos. Eu peguei e falei, ó, a semana tá te chamando lá na cozinha. Ela foi, deixou tudo em cima da minha mesa. Sabe o que eu fiz? Passei-lhe a tesoura. Cortei os cartões dela todo. E quando ela saiu e viu, eu já sabia qual ia ser a reação dela. Parecia que estava matando um filho. Mas é necessário. Não falei no início sacrificar? É cultural. Essa pergunta foi perfeita, porque o cartão de crédito ele dá uma falsa sensação de poder. E a minha recomendação é, fique um tempo sem o que você está acostumado a ter a longo prazo, pagando. Tem gente que está morrendo pagando prestação. Né? E quando morre, deixa a dívida para o cônjuge, deixa a dívida para os filhos, ainda tem essa. Né? Deixa a família apavorada, porque é uma cobrança tremenda em cima. Então, olha, se você puder não usar o cartão de crédito, eu sei que é difícil, pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas você lembra que eu falei da poupança? Que se você poupar, se você criar esse hábito, se você jogar isso no teu DNA, você não vai precisar tanto de cartão de crédito, porque você vai ter um cartão de crédito disfarçado de poupança. Aí tem uma palestra que eu dou que eu digo o seguinte, pegue dinheiro emprestado com você mesmo. Olha só que legal. Você pegar dinheiro emprestado com você mesmo, você não vai pagar juros nenhum. Se você pegar no cartão de crédito, é aquela estatística que eu levei lá na sua igreja, há um tempo atrás, que dava quase 500% você vai pagar o ano. Agora diminuiu mais. Mas ainda assim, é um juros exorbitante. Então, o cartão de crédito, ele é um veneno na vida da pessoa. Principalmente quem não sabe usar. Agora, tem um outro lado também. A gente tem que dar honra a quem tem honra. Tem pessoas que usam o cartão de crédito com excelência. É importante dizer isso. Como que usa um cartão de crédito com excelência? Eu acho que isso que eu vou falar agora vai responder muito para essa pessoa aí que fez essa pergunta. A pessoa concentra todos os seus gastos no cartão de crédito. Né? Por exemplo, o meu cartão de crédito, ele vem com um gráfico dizendo o que eu gasto em vestuário, o que eu gasto com combustível, tudo que eu gasto com carro, tudo que eu gasto com lazer, tudo que eu gasto com restaurante, e vai dando tudo ali. Ele gera um gráfico ali no meu aplicativo. E mesmo quem não tem esse aplicativo, né, mas pode ter, todo mundo tem uma conta, pode ter esse aplicativo, né, pedir ao gerente, enfim, tem esse direito. A pessoa que leva a leitura e faz a análise do seu cartão de crédito mensalmente, se ela for solteira, vai fazer sozinha, obviamente, mas se for casado, precisa fazer com o seu cônjuge, o que ela vai perceber? Ela vai perceber onde ela está gastando demais. E ela vai perceber também onde ela está gastando de menos. Por exemplo, às vezes a pessoa gasta muito em prestação de eletrodoméstico, mas poderia estar investindo na sua saúde, numa academia, por exemplo. Entende? Ok? Ei, olha, eu vou perguntar, depois o pastor vai responder rapidinho as que a gente tem aqui programado, porque eu acho que já foi até meio que falado antes, mas eu queria Sim. fazer essa pergunta também, que eu acho que vai ser benção. O Marlon está perguntando assim: o que é melhor para quitar a dívida do cartão de crédito? Acordo ou empréstimo consignado? Sem dúvida alguma, empréstimo. A taxa de juros é muito menor. Agora, muito melhor do que isso, eu falei isso lá também na sua igreja, é você ver se no seu radar familiar existe alguém
que possa te emprestar esse dinheiro. E olha só que coisa bacana. A poupança, eu acabei de falar que está dando 3,5% ao ano, aproximadamente. Não é isso? Se você pegar isso aí e dividir por 12 meses, vai dar quase nada. Não é isso? Então, a pessoa que aplica um dinheiro na poupança, um parente seu, por exemplo, ela não ganha quase nada. Essa é a grande realidade. Ganha 3% ao ano. Se você chegar para a pessoa, fizer essa conta, trouxer para ela, olha, você ganha isso aqui, eu vou te dar, você empresta para mim, e como se tivesse numa poupança e eu te dou isso aqui, isso seria o melhor dos mundos, né? Você dá os 3% ao ano, né? Mas eu acho que um acordo, se você puder dar à pessoa 5%, quase o dobro, ela vai ficar feliz da vida. Você não acha? O que é melhor, 3 ou 5? Ok? E o empréstimo consignado, ainda assim, é mais baixo. Eu precisaria me dar uma atualizada agora, mas está muito baixo. Também porque a taxa Selic, ela caiu muito. Perceba que essa minha fala, ela vai de encontro à pergunta número 2 que eu falei, sem querer voltar, do melhor investimento, né? Porque a renda passiva é muito mais rentável, anos-luz, do que uma poupança, do que um investimento de renda fixa, porque caíram muito. A taxa Selic caiu muito, esse governo derrubou. Isso é bom, porque as pessoas lá de fora, os estrangeiros, olham, antigamente as pessoas olhavam para o Brasil, os estrangeiros diziam assim, ó, o que é melhor? Eu abrir banco, emprestar dinheiro, ou dar emprego no Brasil? É melhor abrir banco e emprestar dinheiro, antigamente. Por quê? Para você abrir empresa é uma burocracia danada. O governo, ele suga os empresários. Então, era muito melhor, no passado, recente, diga-se de passagem, colocar negócios ligados a finanças, de empréstimo de valores, que mesmo as pessoas não pagando, a maioria, com a taxa de juros alta, terminava pagando aquele que dava calote. Hoje a coisa está se invertendo, porque o governo está trabalhando certo, diminuindo cada vez a taxa de juros do nosso país. Isso está abrindo muitos... Vai abrir, olha o que eu estou falando, né? Ao longo de 5 anos, aí vai abrir muito emprego na nossa nação. Deus. Então, a gente já está assim no finalzinho, né? A gente falta poucos minutos aí para a gente terminar, mas eu gostaria muito de fechar com as 2 últimas perguntas que faltam, porque com certeza elas vão acrescentar muito na nossa vida. E então, pastor, diante de tudo isso que foi falado, como já disse, né, as dicas vieram assim, devagarzinho. Então, quais são as dicas, né, para quem deseja ter essa organização financeira e, consequentemente, conseguir executar projetos? Quais são essas dicas? Quais as dicas mais, né? Muito boa pergunta. Primeiro de tudo, você precisa relacionar os seus ganhos num papel, de pão que seja, ou num computador. Mas você precisa enxergar aquilo que você ganha. Você precisa registrar. Nós falamos no início, pessoas que têm uma renda X, né? Tem pessoas que omitem a sua renda para si mesmo. Às vezes a pessoa ganha um X, mas ela faz um bico aqui, faz um bico ali. Ela precisa pôr todos os seus ganhos num papel ou numa planilha de Excel. E aí eu posso compartilhar essa planilha com você. Eu tenho essa planilha em Excel, disponibilizo para quem quiser, né? Aí centraliza com vocês, aí eu passo para o e-mail de vocês, as pessoas passo o e-mail para vocês e vocês compartilham. Eu acho que alguém na sua igreja aí já até tem essa planilha, acho que você talvez tenha também, né? Então, registrar tudo que ganha e tudo que sai, não é verdade? Quando a gente registra tudo que ganha e tudo que sai, né, da nossa conta, da nossa continha ali, do nosso plano de negócio, né, financeiro, a gente consegue enxergar mês a mês a nossa evolução patrimonial ou não, né? E aí, como dizia minha mãe, né, aquilo que não é visto não é lembrado. Se você não vê,
você não consegue controlar absolutamente nada, você simplesmente se perde. E acredite, o brasileiro não tem essa cultura, né? Até pessoas que são ligadas nessa área financeira aconselham pessoas, mas não prestam atenção nisso. E estão enroladas, eu conheço alguns. Ok? E partindo desse princípio, né? Completando a pergunta, partindo desse princípio, desse controle, a primeira dica é essa: organizar as suas finanças no papel ou no computador, registrando gastos e e as receitas, aquilo que ganha. Concomitantemente, feita essa organização, você vai ter um parâmetro para tomada de decisão, né? Naquilo que você precisa fazer e que cada pessoa sabe onde a sua mão pode alcançar, né? Mas eu diria que esse aí é o ponto alto. Se a pessoa conseguir fazer isso, ela já vai estar dando um passo grande na sua vida, na sua organização financeira. E poupar. Poupar é a palavra-chave. Tem que poupar de alguma forma. Aí, nesse caso, como que a pessoa vai conseguir executar esses projetos? Quais são os nortes de um projeto? Aonde é que a pessoa começa? Lógico que a gente ouviu, né, uma das coisas que é tipo um tchan, assim, tipo kitnets, né? Mas e aí? Aonde estão mais esse norte para os projetos? Porque organizou a finança, eu tenho como investir, mas fazer que tipo de projeto? Como que é esse norte? Então, primeira coisa... Pastor, ó, já para fechar, porque já está na hora do sorteio, então, como as pessoas devem encarar um projeto? Aí a última pergunta e aí a gente fecha. tá. Já como encarar o projeto, né? Que você quer saber, não é isso? Isso. Então, um projeto é como um filho. O projeto é um filho. Filho, ele precisa ser visto todos os dias. Ninguém tem um filho e larga dentro do quarto e sai para trabalhar. Concorda comigo? E ainda que tenha uma babá, você tem que estar o quê, ó? Ligando. Teus olhos precisam estar nesse filho. Projeto é a mesma coisa. Eu encaro o projeto como um filho. E quando eu tomo um projeto, primeira coisa, você precisa fazer uma análise de viabilidade desse projeto, ou seja, reunir todas as informações, pecar por excesso nas informações que vão gerar esse filho. Ninguém coloca um filho no mundo já. Quando coloca, talvez não tenha problema nem no início, porque a criança está amamentando, está precisando só do leite materno, mas depois começa a gastar. Começa a exigir coisas. Né? Você é vó, você é mãe, você sabe. Então, eu preciso encarar qualquer projeto como um filho. Eu preciso visitar ele todos os dias, eu preciso nutrir as ideias, eu preciso rabiscar, eu preciso conversar com pessoas que já tiveram sucesso naquela área. Eu preciso amar esse projeto. Eu preciso ter uma ligação muito íntima com esse projeto. Eu não posso cair de orelhada porque alguém me disse que é bom. Não. Eu preciso jogar esse projeto aqui na minha veia, ó. Essa é a dica bem reduzida. A gente pode falar isso depois com mais conhecimento que o tempo não nos permite. Mas, na essência, é isso. Eu precisava só de perguntar uma coisa, Sim? que não me deixa calar, né, nesse sentido. Como você descobre esse projeto? Isso vem da nossa mente, assim? Da onde que sai essa coisa do projeto? Como que você fala? Eu vou te dizer no meu caso. No meu caso. Eu tenho uma ligação com Deus muito grande. Eu creio que todos aqui têm uma ligação com Deus muito grande. Então eu coloco, às vezes a gente tem um insight, né? Vem uma ideia. Primeira coisa que tem que fazer é colocar diante do altar de Deus aquele projeto. E ó, minha esposa fala muito isso. Está aqui do meu lado. Nem todo mundo torce por você. Essa é uma realidade, né? Você sabe qual é a grande problemática da inveja? Não é que a pessoa que tem inveja,
Presta atenção nisso. A pessoa que tem inveja, que isso existe, ela não tem inveja, a pessoa que tem inveja, ela não quer. Ela tem inveja não é porque você tem algo, ou porque você sonha algo, ou porque você deseja algo, porque você projeta algo. E eu me lembro de José, os irmãos de José, eles não estavam preocupados porque José tinha mais conhecimento quando ele falou dos sonhos. Não, a preocupação deles e das pessoas não é isso, do invejoso não é isso. A preocupação da pessoa invejosa é com ela mesma. É porque ela não tem a capacidade de realizar o que você pode realizar. E aí, o que ela faz? Ela torce para que você não realize, porque ela nunca vai fazer. Percebeu? Ela não vai realizar porque ela não tem capacidade, ela não tem grau de intelectualidade para isso, ela não tem conexão com Deus. Entendeu? Então, é necessário se resguardar ao máximo. Todo projeto precisa ser resguardado. Precisa ser gerado no mundo espiritual. Precisa ser gerado no mundo espiritual. Essa tecnologia que nós estamos utilizando agora, não é isso? Que todos têm acesso, isso ficou a sete chaves durante um bom tempo. E ainda está muita coisa que nós vamos ver, ela já está pronta, só que ela vai sendo solta aos poucos. É como um carro que é lançado hoje, e aí melhoram a lanterna, melhora a maçaneta, melhora o farol, melhora o estofamento. Os carros do futuro já estão prontos. Enquanto a gente está conversando aqui, tem um monte de gente reunida pensando numa maçaneta nova, numa lanterna nova, mas vão soltar amanhã? Não vão. Assim tem que ser a nossa vida, quando a gente fala de projeto. Primeiro sonhar, abrir para Deus, Senhor, confirma isso. Eu faço assim. E tem dado certo. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o sorteio. Eu quero agradecer muito, pastor, pela sua vida, sabe? Por todo esse conteúdo, esse aprendizado que nos proporcionou. Amém. E eu quero agora também privilegiar, né? Nós vamos fazer isso através do Ministério de Comunicação a dois irmãos que escreveram lá a hashtag. Vamos lá. Está saindo aí o sorteio. Vai ser automático, né? Vai se sortear as pessoas que colocaram lá os nomes. Eu não consigo enxergar os nomes. É a Gleice Oliveira e Marlon Furtado. Ah, o Marlon! Gleice, parabéns também. E o Marlon, parabéns para vocês. Queridos, nós somos da Igreja Metodista. Eu sou da Igreja Metodista da Ilha do Governador e o pastor Rogério da Igreja Metodista do Tangará. Eu gostaria que o pastor Rogério tivesse o privilégio de fazer as últimas considerações nesse momento. Eu quero agradecer de coração por tudo que o pastor proporcionou para cada um que assistiu essa live, e eu tenho certeza que muitas outras pessoas estarão ainda aproveitando dessa oportunidade para se enriquecer nessa área financeira. Pastor, por favor, traga as suas últimas considerações. Amém. Eu agradeço aí, né, esse tempo que nós tivemos juntos, né? Me coloco à disposição sempre, né? Sou grato a Deus pela sua vida, pastora Lídia, pelo seu ministério, né? Sei que, de alguma forma, né, há 2 décadas atrás, Deus nos uniu, né? E aprove ao Senhor nos unir aqui mais uma vez, trazendo essa contribuição aí, na medida do possível, né? O tempo ele é pequeno, mas foram 2 pessoas sorteadas aí, e você conte comigo, você que foi sorteado, né? A gente vai, obviamente, não vai ser uma consultoria completa, né?
porque, como eu falei com a pastora, né, requer um tempo maior, mas eu estou à tua disposição para te fazer um aconselhamento. Eu agradeço aí a oportunidade em nome de Jesus. Assim, fazer uma oração agora e queria agradecer por esse momento. Eu queria que o pastor Rogério fizesse essa oração, pastor, abençoando, sabe? Cada um que participou, que tivesse realmente assim esse direcionamento do Espírito Santo para serem abençoados na sua área financeira, porque tudo é uma cultura, como o pastor falou, mas eu creio que o Senhor quer nos dar a vitória. Eu tenho um versículo que fala: o seu Deus, segundo as suas riquezas, te suprirá em glória por Cristo Jesus. E eu creio que isso também tem a ver com uma mudança de mentalidade, com um comportamento que nós vamos adquirir de acordo com os conselhos. Então, nós fechamos essa live através dessa oração, pastor, e eu agradeço a todos. Em nome de Jesus, pode fazer a oração, por favor. Amém. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo extraordinário que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, Deus, por cada um que participou, por cada família, cada lar representado aqui. Que o Senhor possa, de alguma forma, Senhor, estar trazendo durante essa semana, no decorrer desses dias, Senhor, essa metanoia, como a tua filha falou, uma mudança de mentalidade, Senhor. Deus, nós nos convertemos em várias áreas da nossa vida. E muitos de nós precisam também, Senhor, se converter nessa área financeira, no sentido, Senhor, de que o Senhor tem separado o melhor para o teu povo. E hoje o Senhor nos deu um pouco dessa porção. O Senhor nos deu uma direção. Eu sempre digo, Senhor, se nós queremos fazer algo diferente, se nós queremos ter algo diferente, nós precisamos ter uma postura diferente também. Então, continua conosco, continua nos trazendo a revelação daquilo que o Senhor tem para a nossa vida financeira também, porque finanças é algo altamente espiritual. Se conosco, nos abençoa, nos guarda, nos livra, nos dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, querido. Jesus os abençoe. Amém? Fica Amém. com Deus. Deus abençoe. Amém. Amém.